e ousada. Falando em Trump, como eu disse para vocês, eu estava na Casa Branca ontem e outros órgãos do governo americano com o deputado Eduardo Bolsonaro, e obviamente eu fui fazer a mesma coisa que eu tenho ido fazer todas as vezes que eu vou a Washington. Não foi ir a nenhum museu, todas as minhas viagens acabam sendo, e realmente foi assim, eu cheguei, fui direto, não passei nem no hotel, fui direto para a reunião no Departamento de Estado, depois direto para uma reunião no escritório de advocacia, depois direto para a Casa Branca o dia inteiro até o final do dia, e vocês viram, no final jantei ainda com o Jason Miller, voltei para o hotel e ainda fiquei preparando documentos que me pediram para levar e para apresentar hoje. E o que eu posso dizer para vocês? A mesma coisa que eu venho dizendo num certo sentido há muito tempo, nós nunca tivemos tão perto. Hoje dá para dizer que existe uma discussão de uma minuta, bastante avançada, nas duas frentes, vistos cancelados para muitas autoridades e sanções financeiras contra o Alexandre de Moraes. Paulo, mas por que não saíram ainda? Eu já falei, este é um processo demorado. Ontem nós fomos vencer objeções. O que significa isso? A maioria das pessoas, não tem quase ninguém na Casa Branca que saiba sobre o Brasil. Você vê que eles não conseguem nem entender o nosso sistema tributário. Então você tem que ficar explicando o que é o Brasil, o Brasil é importante, o que o Alexandre de Moraes fez, está aqui, levar documentos, levar o calhamaço que a gente levou desse tamanho, com as decisões traduzidas do Alexandre, 1000 páginas. Tudo absolutamente catalogado para falar assim, olha, aqui, ó, essa é toda a jurisprudência de tudo que os Estados Unidos já fizeram nesses casos. Isso é um trabalho estruturado. Graças a Deus e ao Alexandre, o Eduardo está aqui nos Estados Unidos full time com a gente. Graças a Deus. E a gente vai continuar. Eu quero dizer para vocês, eu estou assim, imensamente otimista. Pode até ter foto da nossa visita, Bruno? Isso aqui, obviamente, está aí, né, o selo do presidente dos Estados Unidos da América, na antessala dele, não precisa dizer muitas coisas, o Eduardo e eu, ou na verdade eu e o Eduardo. O que mais que a gente tem? Mais alguma foto? Não. Então é isso aí mesmo. Não botaram foto do jantar com o Jason, não botaram nada. Beleza. Não quero também fazer esse troço aqui um álbum de viagens. O importante dessa história é o trabalho vai continuar. Outras viagens vão acontecer, provavelmente daqui a 2 semanas a gente volta lá, enquanto isso os diálogos continuam acontecendo, não tem tantas coisas. Esse que vocês estão vendo aí no meio é o Jason Miller, ele é um dos, hoje consultor político do Trump, mas um dos braços direitos dele. Trump tem mais de um braço direito, como se fosse um povo, talvez, e foi uma pessoa que foi detida pelo próprio Alexandre de Moraes, né? Vocês lembram dessa história? É um amigo de muitos anos. Sempre que a gente pode, a gente janta junto e por aí vai. Vocês estão vendo a Casa Branca bonita aí no fundo, e a gente num pedestal aqui conversando, com pedestal não, no alto de uma escada aqui conversando com algumas pessoas que a gente sempre tira da foto, porque isso permite que a gente faça as coisas sem grandes problemas, né? Se você apoia esse trabalho, eu já expliquei aqui que é absolutamente custoso, e se você quer me ajudar a parar de sangrar um pouquinho, se você quer me ajudar a carregar esse piano, você enxerga valor nisso. Eu acho que a maioria das pessoas só vai enxergar depois que estiver acontecendo, mas se você enxerga um pouco adiante e entende que depois que estiver feito, aí a situação é outra, né? Mas se você é aquela pessoa que ajuda antes do sucesso chegar, você pode me apoiar no meu site, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Tem 2 formas de você me apoiar. Você pode me apoiar como um apoiador mensal, uma quantia bem pequena, pouco mais de $5 por mês, se você usar o cupom de desconto da descrição, ou você, e com isso você vai ter acesso a todo o meu conteúdo exclusivo, e é muita coisa, inclusive artigos que explicam essa tarifa do Trump, todo esse tipo de coisa. A melhor cobertura internacional do Brasil está no Paulo Figueiredo Show. É como eu me informo. Depois, você tem também a possibilidade de se tornar meu patrono Gold. Os patrono Gold são quem carrega o grosso do prejuízo, né? Porque eles contribuem com $50 por mês ou $500 por ano. É muito para a maioria das pessoas do Brasil, mas para algumas pessoas que estão bem, estão viajando, etc, etc, não é tanto assim. $500 por ano não é, poxa, tanto assim, mas para mim faz muita diferença. Paga aí 1 ou 2 dias de hotel, então você é por ano, tá? Não é por mês, $50 por mês. Mas as pessoas fazem muita diferença. E a gente tem uma interação muito grande, né? Eu ando bem enrolado, mas eu sempre mando coisas para eles no grupo, a gente está sempre conversando, tem boas discussões. Eles são um grupo seleto que discute entre si. Muitas vezes as pessoas pensam, poxa, Paulo,
me sinto muito sozinho, eu não sei que pessoas eu posso conversar e tal. Se você é um patrão do Gold, significa que você é bem sucedido, então você tá e que você prioriza a política o suficiente para colocar esse valor numa causa para o Brasil. E a gente tem as nossas reuniões mensais, a pessoa tem acesso ao meu e-mail direto, é uma forma de eu filtrar também um pouco quem tem acesso, porque não dá para responder a todos os e-mails, responder a todo mundo, mas os patrões Gold sempre tem resposta. Uma das coisas que a gente tem, uma parte do trabalho as pessoas conseguem enxergar, outra parte as pessoas não enxergam, né? Esse caso do talha-ferro deixa que muitas vezes não dá para as pessoas, para expor tudo que a gente faz, né? Mas eu digo para vocês que uma parte muito importante para a gente conseguir o que a gente quer na liberação do Brasil é justamente conseguir expor para o mundo o que está acontecendo. E expor para o mundo e dentro do Brasil o que está acontecendo exige algo no qual eu acho que o governo Bolsonaro foi muito mal no primeiro mandato, que é a relação com a imprensa. Claro, uma quantidade enorme de jornalistas são mau caráter, picaretas e têm que ser tratados como tais. Mas outros, apesar de serem de esquerda, são pessoas que simplesmente têm uma visão diferente da gente, muitas vezes porque nunca foi apresentada outra visão para eles. E uma das coisas que eu tenho gastado bastante tempo em fazer é explicar o nosso lado da história, conversar um pouco com os jornalistas que eu acho que são pessoas dignas, né? E nós tivemos um exemplo bom disso, foi a repercussão em favor do presidente Bolsonaro de uma reportagem que saiu no Globalista, de esquerda, etc., mas muito influente jornal inglês Financial Times, né, ou revista, né, que é uma revista de esquerda. Mas se antes nós tínhamos matérias que se limitavam a condenar o Bolsonaro, hoje nós temos, graças a esse trabalho, uma outra versão que esclarecem para o leitor que de fato está se passando no Brasil. Essa reportagem, O Julgamento Arriscado de Jair Bolsonaro, e é uma matéria grande que eu recomendo a leitura, mas eu posso ler aqui alguns trechos para vocês entenderem do que estou falando. Vejam, Financial Times dizendo: alguns observadores no Brasil, embora concordem que Bolsonaro deve ser processado, sentem-se desconfortáveis com certos aspectos das ações do Supremo Tribunal Federal. Embora parte das evidências contra o Bolsonaro pareça sólida, a conexão com os atos de 8 de janeiro em Brasília parece muito fraca, diz Davi Tangerino, professor de Direito Penal da UERJ. O professor de Direito Penal da UERJ está dizendo no Financial Times que o caso contra o Bolsonaro é muito fraco. Continua a reportagem. De forma incomum em comparação com os outros países, no Brasil, ministros do STF podem iniciar e conduzir suas próprias investigações criminais se entenderem que há uma ameaça à própria instituição. Ou seja, jabuticaba só existe no Brasil. Continua. O envolvimento de Alexandre de Moraes levou a acusações de conflito de interesses, pois ele foi um dos alvos da suposta conspiração. Bolsonaro alega que o ministro é parcial a favor do Lula e movido por ambições pessoais. As acusações de parcialidade foram reforçadas pelo fato de que o ex-advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, e seu ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, também fazem parte da bancada do STF que julgará o caso. Vem frase do Nicolas Ferreira no Financial Times. Queremos um sistema de justiça que seja imparcial, diz Nicolas Ferreira, um dos principais deputados bolsonaristas. Eles não podem ser ao mesmo tempo vítimas e juízes do caso. Como se pode dizer que essa é uma justiça imparcial? Continua a reportagem. Não é a primeira vez que o Supremo é alvo de críticas. O Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, tem recebido críticas institucionais em diversas ocasiões por parte de importantes membros do Congresso ou da imprensa, afirma Lucas de Aragão, da consultoria de risco Arco Advice. Vejam, ele cita o caso de Débora Rodrigues, uma cabeleireira para quem Moraes solicitou uma pena de 14 anos de prisão por ter pichado uma estátua em frente ao prédio do STF durante a insurreição em Brasília. Também destacou que o caso contra Bolsonaro será julgado por uma bancada de 5 ministros, em vez do plenário de 11. Tudo isso Financial Times, eu estou lendo Financial Times. A imagem pública do STF tem sido prejudicada por decisões controversas, incluindo a condenação e posterior anulação da pena de Lula, a revogação de outras condenações de grande repercussão relacionadas à corrupção e agora o caso Bolsonaro. 43% dos entrevistados classificaram a atuação do tribunal como ruim ou péssima em uma pesquisa do Poder Data realizada em dezembro. Apenas 12% classificaram o tribunal como muito bom. Vejam, eu estou chocado disso no Financial Times. Até eu.
O Supremo tem, nos últimos anos, perdido a credibilidade aos olhos da população, afirma o advogado Sérgio Rosenthal, ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e ex-diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Os ministros falam excessivamente em público, fora dos processos judiciais, gerando uma reação popular negativa que prejudica a instituição. Veja, é uma reportagem que coloca o Supremo em xeque, num dos veículos mais lidos pela elite globalista do qual esses caras fazem parte. Eu falo que essa era do Alexandre de Moraes como herói nacional, paladino da justiça, salvador da democracia, acabou. E eu digo para vocês, eu conversei com os jornalistas, eles achavam que eles tinham uma visão correta da situação do Brasil. E aí eles fizeram, a gente facilitou uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro, depois com o Jair Bolsonaro, e mudaram de opinião. Viram o outro lado. Entenderam que boa parte do trabalho deles, boa parte do meu trabalho é conversar com eles, é mostrar um outro lado, expor o nosso lado, os nossos argumentos, para aqueles que não forem, obviamente, essencialmente corruptos, bandidos, militantes. Mas tem muitos deles que dá para conversar. Tem gente que só pensa diferente da gente, mas dá para a gente ter um bom contato. Então é por isso que vocês estão vendo cada vez mais reportagens favoráveis no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Metrópolis, no Financial Times, no Wall Street Journal e até no New York Times. Teve gente que na época que o Mr. M, uma jornalista do Globo divulgou que falava comigo, as pessoas, você fica falando coisas para jornalista do Globo. Eu falo, mas é claro, você quer que só o outro lado fale? Eu digo isso ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é uma das figuras mais adoráveis que eu já conheci. É impossível levar um jornalista no presidente Bolsonaro e ele sair lá não gostando do presidente. Resultado, você deve achar que a estratégia é que o presidente converse mais com jornalistas ou menos com jornalistas. Resultado, ele conversa menos com jornalistas, porque senão seria o Bolsonaro tomando uma boa estratégia. Vejam uma ótima entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo no final de semana, com uma repercussão gigantesca. Pois bem. Meus amigos, semana que vem será uma semana desafiadora para mim, então não sei quantas vezes poderia aparecer no Paulo Figueiredo Show, mas saibam que eu estou bem, estou muito bem. Quem sabe em breve aí terei novidades, mas eu não tenho certeza que eu conseguirei fazer os programas especificamente da semana que vem. Vou fazer tudo que eu puder. Enquanto isso, eu peço a vocês